Olá, alunos. Aqui é o professor Ricardo de Matemática. Essa é uma aula para os alunos do nono A e nono B, continuação da equação do segundo grau. É importante que vocês façam as tarefas da central de mídias, as tarefas do professor. É importante também que vocês façam as sequências digitais da plataforma CAED, né? Estamos no terceiro bimestre. O professor vai estar falando sobre o discriminante de uma equação do segundo grau, né? É importante que vocês anotem, né, os exemplos, copiem, né, a fórmula para ficar mais fácil de vocês acharem a raiz, né? Mais para frente a gente vai também trabalhar com gráfico dessas equações, tá bom? Vocês já sabem, né, que a equação do segundo grau é nesse formato aqui, ó. Vocês já sabem disso. Então vamos seguir em frente, ó. Um pause no computador, né, para vocês copiarem a fórmula, o discriminante, né, de uma equação do segundo grau, que é essa aqui, ó. E aqui como é que se calcula e como é que se acha o x' e o x duas linhas. Lembrando que em alguns livros isso aqui é colocado aqui dentro, mas como eu disse, é mais difícil de encontrar o x do vértice e o y do vértice quando o delta está aqui, né? Então é aconselhável que vocês calculem o discriminante separado e depois joguem nessa fórmula aqui. Mas fica a critério de cada um, tá bom? Vamos seguir em frente então, vamos lá? Então vamos lá. É discriminante de uma equação do segundo grau. Vou ver se eu aumento um pouquinho mais aqui, né? Que é importante. Vocês veem que tem bastante coisa destacado. Então vamos lá. Acho que eu... Então tá. Acho que aqui tá bom. Esse em amarelo vocês vão precisar copiar, tá? No caderno. O número delta igual a b ao quadrado menos 4ac é chamado de discriminante da equação do segundo grau. Ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero, com a, b e c reais e a diferente de zero. Tudo bem? A, b, c reais e a diferente de zero. Por que o a tem que ser diferente de zero? Porque senão não vai ter uma equação de segundo grau. Simples assim. Como você deve ter percebido, o valor de delta positivo, negativo ou nulo. 3 possibilidades: positivo, negativo ou nulo. Determina quantas raízes reais a equação tem quando os coeficientes são números reais. Tranquilo? Então é isso, né? O delta pode ser positivo, negativo ou nulo. Determina quantas raízes reais a equação tem quando os coeficientes são números reais. Então vamos lá. Agora vamos aqui, ó. Quando delta é maior que zero, a equação tem duas raízes reais distintas. Quando delta é igual a zero, a equação tem duas raízes reais iguais. Quando delta é menor que zero, a equação não tem raízes reais. Quando delta é menor que zero, a equação não tem raízes reais. Pessoal, delta menor que zero vai ser um número negativo. Ou seja, não existe solução
no conjunto dos números reais. Porém, vai existir solução em outro conjunto, que vocês vão aprender lá no ensino médio, tá bom? Vamos seguir em frente. Então, sabemos que a equação tem duas raízes reais e iguais, quando delta é igual a zero. Por que isso acontece? Para responder, substituam no caderno o valor de delta na fórmula da resolução de uma equação de segundo grau e registrem o que observaram. Vamos determinar o número de raízes reais distintas de equações do segundo grau, sem resolvê-las. Veja alguns exemplos. Agora vamos aos exemplos, ó. Vou ver se eu consigo aumentar um pouquinho, né? Aqui a imagem. Acho que deu. Tá? Acho que agora fica melhor. Então a gente tem a equação x ao quadrado menos 5x mais 6 igual a zero. Vocês já sabem que A igual a 1, B igual a menos 5 e C igual a 6. Vocês vão jogar aqui na fórmula, né, ó, que vai ficar menos 5 ao quadrado, menos 4 vezes 1 vezes 6, igual a 25 menos 24, igual a 1. 1 é maior que zero. Como delta é maior que zero, a equação tem duas raízes reais distintas. Agora veja esse exemplo. Pessoal, precisa copiar os exemplos, não adianta só ouvir o professor, tudo bem? É necessário que vocês copiem os exemplos no caderno, dê um pause no celular ou no computador para copiar os exemplos, tá bom? Então vamos lá, ó. Delta 12x ao quadrado menos 9x mais 7 igual a zero. Delta menos 9 ao quadrado menos 4 vezes 12 vezes 7. Aí vai ficar 81 menos 336 é menor do que zero, né? Esse resultado vai dar menor do que zero. Como delta é menor que zero, a equação não tem raízes reais, ou seja, o número de raízes reais é zero. Não tem raiz, tudo bem? Deu número negativo no delta. Então, quando você fizer raiz quadrada e tiver um delta negativo, no conjunto dos campos reais não tem mais solução, só em outro conjunto, tá bom? Então vamos lá. A equação x ao quadrado mais 2x mais 1 igual a zero. Então, a mesma coisa, A igual a 1, B igual a 2, C igual a 1. Né? Conselho que eu dou é que vocês copiem do lado, né? Na hora de fazer a substituição dos coeficientes, ó. Delta igual a 2 ao quadrado menos 4 vezes 1, 1. 4 menos 4, 0. Significa que só tem uma única raiz real. Como delta igual a zero, a equação tem duas raízes reais e iguais, ou seja, uma única raiz real. Verifique se você e o colega responderam corretamente a pergunta, né? Tinha uma perguntinha lá, né? Mas isso aí pode deixar de lado. Vamos seguir em frente então, pessoal? Depois a gente vai partir para fazer exercícios, tá? Então vamos lá. Então, antes de seguir, né? Vamos falar um pouquinho do Bhaskara, né? Tudo bem? É importante, né? Um pouco de história de matemática, isso também é importante.
Então vamos lá, um pouco de história. Quem foi Bhaskara e por que o nome fórmula de Bhaskara, né? Bhaskara, 1114 a 1185, foi um matemático e astrônomo indiano, considerado um dos mais importantes matemáticos do século XII. Porém, curiosamente, a fórmula de resolução de equações do segundo grau, que leva o nome dele, não foi escrita por ele. Na verdade, o hábito de dar o nome de Bhaskara para essa fórmula se estabeleceu no Brasil por volta de 1960. Esse costume aparentemente é apenas brasileiro, pois não se encontra o nome de Bhaskara para a fórmula em outros países. Os fatos apresentados a seguir contribuem para indicar que Bhaskara provavelmente não é o autor da fórmula. Problemas que recaem em uma equação do segundo grau já apareciam há quase 4.000 anos em textos escritos pelos babilônios, como foi visto no início deste capítulo. Nesses textos, o que se tinha era uma receita escrita em prosa, sem o uso de símbolos, que ensinava como determinar as raízes em exemplos concretos, com coeficientes numéricos. As duas obras mais conhecidas de Bhaskara, Livati e é o nome de que eu professor não vi, Vijayanita, que tratam de aritmética e álgebra, respectivamente, contêm diversos problemas sobre equações do primeiro grau e as equações do segundo grau, porém resolvidos também com receitas em prosa. No final do século XVI, não se usava uma fórmula para obter as raízes de uma equação do segundo grau. Simplesmente não se representavam por letras os coeficientes de uma equação. Isso começou a ser feito pelo matemático francês François Vier, que viveu em 1540 a 1603. Logo, embora não devam ser negadas a importância e a riqueza da obra de Bhaskara, não é adequado atribuir a ele a fórmula de resolução da equação do segundo grau. É um pouquinho de história, né? Que para a gente aqui é apenas curiosidade. Não é necessário copiar esse texto, tá? Mas é necessário despertar um pouquinho de curiosidade da onde que veio a fórmula de Bhaskara. Tudo bem, essa parte do texto não precisa ser copiada, mas apenas ouvir, né, para entender um pouquinho, né, de história, né, da onde que vem a equação do segundo grau, né? Vocês veem aí que há quase 4.000 anos atrás já se usava, né, a equação do segundo grau. Então, para vocês verem que ela é importante sim, né? Então vamos lá. Observações referentes à resolução de equações do segundo grau. É importante escolher o processo a ser usado na resolução de uma equação do segundo grau. Então, é o seguinte. Quando a gente se depara com uma equação do segundo grau, é claro que existe mais de uma maneira de resolver. A dica é que vocês resolvam pela equação do segundo grau. Só tem esse meio de resolver? Claro que não. Tem também outro meio também de resolver, que é usando, decompondo a equação. Tudo bem? Então vamos lá. Considere, por exemplo, a equação 4x² menos 8x mais 3 igual a 0. Né? Por completamento de quadrado, na verdade a gente vai decompor, né?
essa equação, vai ficar 2x² menos 2, né? Dentro do parênteses igual a 1. Né? Vocês já viram isso, né? Que aqui não é um quadrado perfeito, né? Então a gente vai fazer alguns ajustes, né? Como jogar o 3 para o outro lado, trocando sinal, né? E vai acrescentar 4 no primeiro e no segundo membro. Fazendo isso, como tá aqui, ó. Desculpa aqui que eu vou repetir aqui, tá? Só um minutinho só. Então, alunos, vamos seguir de novo aqui. Vou aumentar aqui a tela, tá? Então, vamos lá. Primeira dica do professor é que vocês copiem o exemplo, né? Ó, isso aqui, ó, 4x² menos 8x mais 3 igual a 0, né? A gente vai ser resolvido de duas maneiras, tá bom? Tudo bem? Então vamos lá, ó. Por completamento de quadrado, a gente tem, ó, 4x² menos 8x igual a menos 3. O que a gente fez? Aqui não é mais 3, a gente vai jogar para o outro lado, trocando de sinal, porque não é um trinômio do quadrado, é um trinômio do segundo grau perfeito, né? Então a gente joga para o outro lado. O que a gente vai fazer agora? Vai colocar um número aqui, só que se a gente coloca um aqui, a gente tem que colocar outro igual do outro lado, para ficar igual a equação, tá bom? Então a gente vai fazer isso, vai colocar mais 4 aqui e mais 4 lá. Tudo bem? Aqui fica agora um trinômio do segundo grau perfeito, né? Ó, 4x² menos 8x mais 4 igual a menos 3 mais 4. Aí fica 2x² menos 2, né? Elevado ao quadrado igual a 1. Agora eu consigo achar as raízes, ó. 2x menos 2 igual a mais ou menos 1. 2x menos 2 igual a menos 1. 2x, né? Esse menos 2 passa para o outro lado, né? Não é isso? Passa para o outro lado, né? Perdão. Ó, esse menos 2 passa para o outro lado, vai ficar 1. Tudo bem? Aí fica x igual a meio. Tranquilo? Bem simples, né? Lembrando que tem duas. Como é mais ou menos, a gente agora vai calcular com o sinal de menos, ó. 2x menos 2 igual a 1. Esse menos 2 passa para o outro lado trocando de sinal, então fica 1 mais 2, 3, né? 2x igual a 3, x igual a 3 sobre 2 ou 1, né, sobre 1,5, que é uma fração mista, tá bom? Logo, as duas raízes reais são meio e 1,5. Esse 1,5 não é muito usado, é mais usado 3 sobre 2. As duas respostas estão corretas, tá bom? Que é uma fração mista, ou faz assim, ó, ou deixa assim. Dica do professor que deixe como 3,5, né? Meio e 3,5. Assim, ó, 3 sobre 2. Mas se colocar assim também está correto, tá bom? Então, pela fórmula de Bhaskara, a gente sabe que A igual a 4, B igual a menos 8 e C igual a menos 3. Aqui a gente não fez esse processo, né? A gente já usou a fórmula direto. Então, ó, 8 ao quadrado dá 64, menos 4 vezes A vezes C. 4 vezes 3 dá 12. 12 vezes 4 menos 48 dá 16. Aí substitui na fórmula, ó. X igual, isso aqui é menos B mais ou menos raiz de delta sobre 2A, tá? Aqui a gente já estamos supondo que você já sabe a fórmula, né? Tanto é que não pôs para substituir aqui, ó, menos B mais ou menos raiz de delta sobre 2A. Tudo bem?
Já foi substituído direto. Quem é o menos b? Menos 8. Menos com menos dá mais, tá? Mais ou menos raiz quadrada de 16 é 4. E 2a, 2 vezes 4, 8. Tudo bem? E o resultado é o mesmo, ó. X', né? 12 sobre 8, simplificando, né? Divide por 4 no primeiro e segundo membro. 12 dividido por 4, 3. 8 dividido por 4, 2. 3 sobre 2 ou 1,5. Fica a critério de cada um. X' igual a 4 oitavos, que é meio. Tranquilo até aqui? Se tiverem dúvida, pergunte no chat ou na central de mídias. Tá bom? Então vamos lá. Ó, na resolução de uma equação de segundo grau pela fórmula, nem sempre o discriminante delta é um número quadrado perfeito. Nesses casos, deixamos as raízes apenas indicadas. Veja nos exemplos. Ó, x ao quadrado menos 3x mais 1 igual a 0. Ó, né? A gente já sabe que A igual a 1, B igual a menos 3 e C igual a 1. Substituindo, vai ficar delta igual a 9 menos 4 igual a 5. Tudo bem? Fazendo as substituições, né, que a gente sabe que é menos B mais ou menos raiz de delta sobre 2A. O menos B, menos com menos daqui, ó, dá mais. Então fica 3, mais ou menos o delta que a gente achou que é 5 sobre 2A. Aí a gente só deixa indicado. Não precisa seguir a conta até o final. Ó, x' igual a 3 mais raiz de 5 sobre 2. X duas linhas, 3 menos raiz de 5 sobre 2. Tudo bem? São duas raízes, x' e x duas linhas. Vamos para o próximo exemplo. Então, esse aqui, ó. Dica do professor que vocês copiem o primeiro e o segundo exemplo, tá? Ó, x ao quadrado mais 6x mais 7 igual a 0. Mesma coisa, A igual a 1, B igual a 6 e C igual a 7. 6 ao quadrado, 36. 4 vezes 1 vezes 7, 28. 36 menos 28 igual a 8. Substituindo aqui, ó, menos B mais ou menos raiz de delta sobre 2A, menos B, menos 6 mais ou menos 8, né, sobre 2. Aí a gente faz menos 6 mais ou menos 2 raiz de 2, que a gente tem que decompor essa raiz quadrada de 8, tá? É importante decompor. Então, decompondo, vai ficar 2 raiz de 2. Fazendo a continha, ó, x' igual a menos 6 x' menos 6 mais 2 raiz de 2 sobre 2. 6 dividido por 2 dá 3, tá? 2 raiz de 2 dividido por 2, raiz de 2. Ó, menos 6 dividido por 2, menos 3. 2 dividido por 2 dá 1. Raiz de 2 é a mesma coisa que raiz de 2. Tudo bem? X duas linhas, menos 6, menos 2 raiz de 2 sobre 2. Igual a menos 3, menos raiz de 2, menos 3, menos raiz de 2 sobre 2. Tudo bem? Tranquilo até aqui? Então, essa é a equação do segundo grau, né? Espero que vocês tenham gostado da aula. Se tiverem dúvida, perguntem, né? O importante da equação do segundo grau é que vocês façam bastante exercícios, achando as duas raízes, né? É importante que vocês façam isso, ó. No caso dessa aqui, ó, A igual a 1, B igual a 6 e C igual a 7, né? Se é B ao quadrado menos 4AC, ó, quem é B ao quadrado? É aqui, ó, o 6, ó, 6 ao quadrado, 36. Menos 4AC, 4 vezes 1, vezes 7, 28.
Então fica 36 menos 28 dá 8. Aí fica x igual a menos 6 mais ou menos raiz de 8 sobre 2. A gente só deixa indicado, como foi explicado, né? Só que a gente, antes de deixar indicado, a gente tem que arrumar aqui o raiz de 8, né? A gente decompõe, fica 2 raiz de 2. Quem tiver dúvida sobre raízes, pergunte no chat ou no WhatsApp, que aí o professor faz uma aula só de raízes, explicando, tá bom? Então fica menos 6 mais ou menos 2 raiz de 2 sobre 2. Quanto que é menos 6 dividido por 2? Dá menos 3, tanto aqui como aqui, ó. Só aqui que vai, como são é mais ou menos, a gente faz a continha de mais primeiro, ó. 2 raiz de 2 dividido por 2, raiz de 2. Menos 2, menos 2 raiz de 2 por 2, menos raiz de 2. Tudo bem? Espero que vocês tenham gostado, né, da aula, tá? E é isso, pessoal. Deixa eu ver se eu diminuo aqui. Obrigado pelo dia de hoje e bons estudos. Espero que vocês tenham gostado da aula, né, que foi bem tranquila. Vocês vão ter aula também na central de mídias, né, de equação de segundo grau. Lembrando que isso aqui é apenas um reforço daquilo que já foi explicado ou que vai ser explicado ainda sobre a equação de segundo grau, tá bom? Era isso que o professor queria estar falando e muito obrigado.